no nosso nono Aba Cannes Insights by GoEd. Sejam muito bem-vindos ao Download Cannes Lions 2026. Todos os anos, nós promovemos este encontro para olhar para aquilo que move a indústria das ideias. Nós somos a indústria das ideias. Mas, mais do que celebrar boas ideias, nós queremos entender como elas se transformam em impacto real para marcas, pessoas e negócios. E esse é justamente o tema desta edição nossa desse ano, que é da ideia ao impacto. O Cannes Lions segue sendo a principal referência mundial em criatividade, reunindo campanhas, cases e discussões que ajudam a apontar os caminhos do marketing e da comunicação. Ao mesmo tempo, a edição deste ano também reforçou um debate importante para todo o nosso mercado. Criatividade e excelência precisam caminhar ao lado da ética, da transparência e da responsabilidade, princípios que o próprio festival reforçou este ano com a adoção de novos critérios para seus processos de premiação. É com esse olhar que realizamos a 9ª edição do Aba Cannes Insights em parceria com a GoEd, para compartilhar os principais aprendizados do festival, compreender as tendências que estão moldando a indústria e refletir sobre o papel da criatividade na geração de resultados e de impacto real, não a criatividade pela criatividade. Além dos takeaways da GoEd, nós teremos um painel com CMOs e lideranças de agências que estiveram lá em Cannes esse ano e irão compartilhar experiências, percepções e provocações sobre o que vimos nesta edição. Esperamos que esta seja uma manhã de inspiração, troca e aprendizado. Agora nós convidamos vocês a assistirem o vídeo da plataforma 2030, Aba 2030, criado pela nossa agência de publicidade Artplan. Vivemos um tempo de mudanças rápidas e profundas. Um cenário que exige do marketing cada vez mais visão, responsabilidade e protagonismo. É nesse contexto que nasce a plataforma Aba 2030, uma iniciativa estratégica da Associação Brasileira de Anunciantes, para continuar cumprindo seu papel de disseminadora das melhores práticas do marketing. Mais do que um projeto, a plataforma Aba 2030 reflete uma realidade dinâmica e seus impactos em todo o ecossistema de comunicação e marketing. Ao mesmo tempo, reafirma princípios que orientam a atuação da Aba: liberdade de expressão, autorregulamentação e um marketing responsável, ético, sustentável e eficaz. A plataforma Aba 2030 é também um chamado à colaboração, porque aqui o futuro é construído todos os dias pelos líderes, marcas associadas e pelas iniciativas que movimentam o mercado. Desde 2020, a Aba orienta sua atuação com uma certeza: o futuro passa por aqui. Uma visão que reforça o compromisso de antecipar debates, orientar decisões e preparar o mercado para os desafios e oportunidades que moldarão os negócios até 2030. Atenta à evolução acelerada do mercado, a Aba coloca seus associados na vanguarda dessas transformações e estrutura sua atuação para os próximos 5 anos em 3 pilares complementares: Radar, Impacto e Presente. O primeiro é o Aba Radar. Aqui, a entidade se mantém atenta aos temas emergentes e às transformações que impactam o marketing no ambiente de negócios. O segundo pilar é o Aba Impacto. É quando a Aba impulsiona posturas e ações concretas sobre temas presentes em sua agenda estratégica. Já o terceiro pilar é o Aba Presente. A presença ativa da entidade no mercado e na sociedade por meio de iniciativas que fortalecem o papel dos anunciantes no país. E tudo isso é possível graças à sua trajetória sólida. Há mais de 6 décadas, a Aba reúne os principais anunciantes do país e atua como referência técnica e institucional para o marketing brasileiro, articulando debates fundamentais para o setor. A única casa dos anunciantes no Brasil é também espaço de conexão, troca de experiências e construção de conhecimento. Sempre guiada por seu propósito: mobilizar o marketing para transformar os negócios e a sociedade. Por isso, lutamos por um futuro em que a criatividade brasileira seja motor de crescimento, onde ética, transparência e autenticidade sustentem os negócios,
onde se antecipem soluções para os associados, integrando a diversidade do mercado, e onde gestores de marketing liderem o desenvolvimento dos negócios, criando marcas relevantes, engajadoras e que gerem valor real para as pessoas. Com a plataforma ABA 2030, esse compromisso ganha ainda mais força. Seus temas estratégicos refletem grandes desafios do nosso tempo: tecnologia, reputação, responsabilidade, sustentabilidade e transformação dos negócios. E se desdobram em iniciativas que impulsionam conquistas para o setor, promovem diversidade, boas práticas, ética e integridade, além de um mercado publicitário preparado, ágil, eficaz e com visão de longo prazo. Objetivos que exigem colaboração e visão de futuro. Por isso, a ABA conecta associados, parceiros e sociedade, porque soluções para os grandes desafios da comunicação e marketing se constroem com mobilização, diversidade de pensamento e diálogo com atores do mercado. Fazer parte da ABA é ter acesso a conhecimento estratégico, representatividade, influência institucional e participação ativa na construção do futuro da comunicação e marketing. A plataforma ABA 2030 é, acima de tudo, um convite. Um convite para pensar o futuro e fortalecer nosso papel na construção de um ambiente de negócios competitivo, inovador e responsável. Porque o futuro passa por aqui e começa agora. Obrigada. Hora de dar um muito obrigada aos nossos cotistas, aos parceiros estratégicos, aos parceiros de mídia e parceiros apoiadores da Agenda ABA 2026. Cota Ouro, Claro. Cota Prata, Bradesco, Globo, Google, Halion, Stellantis. Cota Bronze, Ibope, UOL. Parceiros estratégicos: Arteplan, Banco do Brasil, Bradesco, Claro, Diageo, Flix Media, Globo, Google, Halion, Ibope, Record, Rede TV, Stellantis, UOL. Parceiros de mídia: Alfa FM, Amigos do Mercado, Blog do Adonis, Exame, grandes nomes da propaganda, Grupo Metrópolis, Kiss FM, Marcas e Consumidores, Marcas pelo Mundo, Meio e Mensagem, Plurale, Propmark, Record News e Top FM. Parceiros apoiadores: 4x4 Propaganda, Amelie Consulting, GoEd Media, Grupo Croma, Social Data e Siemens. Fiquem à vontade para enviarem a qualquer momento as suas perguntas pelo chat. Agradecemos aos painelistas e moderadores que aceitaram o nosso convite para estarem aqui hoje compartilhando seu tempo, seu conhecimento e suas experiências. E solicitamos que cumpram seus tempos de apresentação combinados com a gente. Com isso, conseguiremos cumprir o programa com a máxima eficiência. Pontualidade é um valor da ABA. Aproveitem cada minuto desse evento. Agora, para dar início ao nosso conteúdo, convido o nosso parceiro, co-curador deste encontro e um dos maiores especialistas em inteligência de marketing e comunicação do país, o meu amigo José Saad. Saad preparou uma curadoria especial com os principais números, tendências, aprendizados e reflexões que marcaram o Cannes Lions 2026 e que devem influenciar os rumos da nossa indústria nos próximos meses. Recebam José Saad Neto, Head de Insights da GoEd. Saad, é com você, querido. Oi, Sandra, bom dia. Obrigado aí pelas palavras e pela apresentação, e bom dia especialmente para vocês, todas e todos, que nos acompanham aqui nessa manhã. Para quem não me conhece, eu sou o Saad, eu lidero a área de Insights da GoEd, que é uma rede global de curadoria na área de criatividade e media marketing. E o que eu vou dividir com vocês aqui hoje é um recorte muito breve da nossa curadoria, da nossa narrativa completa de Cannes, para que a gente possa ter a oportunidade, na verdade, de ouvir as pessoas que participaram do festival com diferentes perspectivas. Tanto a perspectiva do júri, da sala dos jurados, quanto a perspectiva de quem conquistou prêmios e também a perspectiva de quem estava acompanhando o festival sob uma ótica de negócios.
Essa curadoria que a GoEd realiza há 10 anos, desde que a GoEd existe, ela tem o oferecimento do UOL, que é o nosso parceiro para a construção desses cenários e desse mapeamento de tendências. Para construir a narrativa, a GoEd aplica uma metodologia proprietária de curadoria, que inclui uma equipe acompanhando as conferências dos jurados, uma análise muito transversal do que foi debatido nas palestras e nas sessões de conteúdo do festival, além das ativações de marca. Para corroborar o que nós apuramos de forma humana, também é aplicado um social listening no festival, para que com isso a gente tenha aí, chegue nessa narrativa que eu vou dividir agora com vocês. Essa foi a edição número 73 do Cannes Lions, e foi uma edição que consolidou um movimento que o festival já vem construindo há pelo menos uma década, de se transformar num evento que é uma plataforma que vai muito além dos leões, que vai muito além da premiação. Quem esteve em Cannes esse ano encontrou uma cidade que se transformou numa verdadeira plataforma de experiências, ativações, encontros e relacionamento. Mais do que um lugar onde a criatividade é premiada, celebrada, as campanhas são reconhecidas, Cannes se tornou um lugar onde ela é testada, negociada e transformada em valor. Ao longo de toda a cidade, beach clubs, rooftops, salas de reunião e restaurantes se transformam num ambiente em que holdings, grupos, plataformas, publishers, agências e marcas se conectam, debatem, discutem, fecham negócios e, principalmente, entendem de que forma uma ideia pode ser mensurada e transformada em valor. Isso leva a gente para um cenário macrotemático do ano do festival, que é a redistribuição de poder. Novos personagens, novos atores, novos fluxos de investimento redistribuem o poder na indústria da comunicação e do marketing, acompanhando também um novo cenário macroeconômico e macropolítico. Essa redistribuição de poder, na análise da GoEd, se dá em 3 pilares: por meio da automação, com inteligência artificial e tecnologia de forma muito transversal, transformando modelos de negócios e a forma como as marcas distribuem seus conteúdos, a economia do pertencimento, com um protagonismo cada vez maior dos curators e das comunidades, e com o desafio das marcas entenderem que pertencer é buscar um território cultural que tenha legitimidade e conexão com seu modelo de negócio, e, por fim, a economia da confiança, a responsabilidade e obrigação que as empresas têm de construir um cenário de relação de confiança baseado em responsabilidade e autenticidade. Isso tudo direciona a discussão de 2026 para impacto, que foi uma palavra repetida não só nos palcos do festival, mas também na análise que a GoEd fez nos 31 júris da premiação, levando um contexto da ideia para as mudanças que podem ser mensuráveis, das camadas de comunicação para as competências de negócios, e principalmente da criatividade como uma infraestrutura de negócios e não só como uma camada de comunicação. Esse contexto do impacto vem também a partir de uma mudança que o festival fez nos critérios da própria premiação. A partir dos escândalos do ano passado, que teve o Brasil como protagonista, inclusive, com a falsificação de informações nos videocases, houve uma mudança tanto no processo de inscrição quanto no processo de análise. Isso impacta no número e na queda do número de inscrições, tanto sob uma ótica global, quanto sob uma perspectiva local também. O número de inscrições de leões concedidos caiu em média 25% no global e no Brasil 40%. Da mesma forma que esses números caem, o festival amplifica sua presença pela cidade e se transforma numa grande plataforma de experiências. Essa queda dos leões e da concessão de leões, nós vemos de forma muito positiva. Agora, para inscrever um projeto no festival, o CMO, o líder da marca, precisa assinar um termo de corresponsabilidade, de reconhecimento daquele projeto junto com a agência. Da mesma forma, nas salas do júri, o critério de checagem das informações apresentadas no videocase ficou muito maior e muito mais rígido. Isso faz com que a gente tenha, então, uma leva de leões, de projetos celebrados, muito focados em transformação, muito focados em impacto, muito conectados aos negócios, o que é extremamente positivo para o movimento e para o momento da indústria. E aí, quando o impacto é a métrica, nós vimos também um perfil de projeto que foi celebrado em Cannes esse ano, como, por exemplo, o Grand Prix de Creative Effectiveness. O AXA, 3 Words,
de uma seguradora francesa, que foi premiado no ano passado, inclusive com o Grand Prix de Titânio, que é a grande ideia do ano, e que incluiu nas suas cláusulas contratuais violência doméstica. Depois de um ano, o projeto volta a Cannes e mostra que a mudança impactou e cobriu mais de 2,5 milhões de apólices, permitindo que, ao longo desse período, mais de 1.500 mulheres fossem beneficiadas com suporte jurídico, financeiro e emocional. Esse projeto impactou em mais de 100% na contratação de novos contratos de seguro residencial na França, onde esse tipo de seguro, por sinal, é obrigatório. Essa categoria, e o Vini, que foi jurado brasileiro nela, vai estar com a gente daqui a pouco, ela tem uma característica interessante. Para conquistar um leão aqui, o projeto, a marca, já tem que ter conquistado um leão em Cannes nos anos anteriores. Esse é um critério fundamental para se inscrever nessa categoria, o que faz com que ela seja, de fato, muito focada em efetividade. Um outro projeto que mostra esse compromisso da mudança mensurável foi o Grand Prix de Titânio, que foi para a seguradora Suncorp, da Austrália, a partir de um projeto que foi criado já há quase 10 anos, que hoje é uma plataforma que ajuda pessoas, empresas e até o governo australiano a fazer uma prevenção de acidentes por desastres naturais. Essa parceria estratégica garantiu a esse projeto Heaven da Suncorp o Grand Prix de Titânio, mostrando que a grande ideia do ano não é só uma camada de comunicação, mas é uma transformação de negócios. E, por fim, o Grand Prix de Glass Lions desse ano, que foi para a Nigrum Corps, criado pela Arteplan, para Idomed e Dux. Um projeto que nasceu no ano passado a partir da identificação de uma tensão, de um problema, de uma lacuna na formação de novos médicos, e que volta esse ano já distribuído em 19 universidades brasileiras e fazendo parte do acervo da Organização Mundial da Saúde. Esses 3 projetos ajudam a gente a entender o que é o impacto e o que muda quando o impacto é a métrica. Aqui, a abordagem do festival deixou muito de ser apenas a camada de comunicação para se transformar numa conversa e numa competência, numa capacidade de negócios. E aí, quando a gente vai da ideia ao impacto, a gente percebe que as relações entre marcas, seus parceiros, agências e a maturidade do projeto é essencial para que ele atinja esses resultados. Aqui a gente tem o impacto como um ativo estratégico de longo prazo, a criatividade como um compromisso estratégico de longo prazo, e a maturidade dos projetos como sendo algo essencial para que as marcas consigam, então, alcançar e conquistar esses resultados. Nesse contexto, a agenda do propósito ganha uma outra roupagem em Cannes. A gente responde muito na GoEd, principalmente nas nossas apresentações em company, se a agenda das causas tem ficado no segundo plano, ou se a agenda das causas deixou de ser endereçada. A leitura que a gente faz é que ela deixou de ser uma competência só de comunicação para se transformar cada vez mais numa competência de negócios. As marcas estão mais cuidadosas para entender se um projeto baseado em causa tem mesmo uma transformação e um impacto, e não é só apenas uma camada de comunicação. A agenda das causas deixa, então, de ser só uma agenda do marketing e passa a ser uma agenda muito mais multidisciplinar, conectada, de fato, ao modelo de negócio das organizações e com uma preocupação grande em impacto real. A mudança é mais que bem-vinda. Para a gente materializar de que forma isso aconteceu na prática, num projeto premiado, eu divido com vocês o Clean My Name, um projeto da Droga 5 São Paulo, brasileiro, criado para a CIF, a partir de uma identificação de uma tensão local, que é o endividamento das famílias brasileiras, e de que forma uma marca especializada em limpeza pode ajudar as pessoas a limpar o seu nome. É um projeto que materializa muito bem de que forma a criatividade funciona para uma transformação real, uma competência de negócios. Sif cleans more than 100 surfaces. It's so good that people started asking us to clean their names. Names. In Brazil, we don't say, I'm in debt. We say, Tô com o nome sujo. História é essa de você estar com o nome sujo? 4 anos de nome sujo. Parabéns. the dirt has never been dirtier. O endividamento das famílias brasileiras atingiu um novo recorde. Mais da metade dos adultos brasileiros está inadimplente. Dirty names? That's not our business. But cleaning. See,
Clean My Name, the first product designed to clean dirty names. We partnered with Serasa Experian, Brazil's largest credit renegotiation platform, and found that the average debt settlement is just around $200. So we did something no other brand had ever done. We redirected our promotional budget to clean dirty names. Every sip Clean My Name could come with money. Just enter the receipt code on Serasa's platform. Found money? Clean your name. Agora o pai tá de nome limpo. Never seen partnership turned into 380 tons of product and a cleaning brand into a financial relief. A Cif, ela não tá só limpando a pia, ela tá ajudando a limpar o nome. Sim, meu povo, dinheiro para resolver o problema. O brasileiro pediu e conseguiu. To avoid new dirty names, we brought in economists to keep them clean. Tutorial de limpeza financeira. Everyone got clean. People cleared the shelves. We cleared their names. And Serasa cleared debt records. Gente, limpar o nome para mim é voltar a ter dignidade. Tem que limpar tudo, limpar nome, limpar casa, limpar tudo. Because no matter what the dirt is, we just sieve it. Tem um ponto muito interessante destacado pelos júris de Cannes esse ano, quando o propósito se torna uma competência de negócios, a criatividade não funciona só na camada de comunicação. Ela atua também para desenvolver mecanismos, produtos, políticas e serviços capazes de solucionar desafios reais das pessoas, da sociedade e dos negócios. Resolver tensões se sobrepôs muito à comunicação da causa sem impacto. E esse é um insight que vem muito forte das salas dos jurados. O propósito deixa de ser apenas o que a marca declara para se tornar o que ela de fato entrega. Um outro insight que endereça muito bem da ideia ao impacto são as experiências reais, como pontes de pertencimento. Num contexto em que a gente vive de um mundo cada vez mais virtualizado e automatizado, as marcas que conseguem fazer uma leitura muito sensível das suas comunidades virtuais, entendendo cultura, entendendo comportamento, e conseguem transferir isso para as experiências reais, têm um ativo de competitividade muito forte e muito significativo na conexão entre marcas e pessoas. E aí, para materializar esse insight, o último projeto que eu divido com vocês antes já de entrar na parte dos painéis é o Could Have Been a Heineken, criado pela Le Pub Milão em São Paulo para a Heineken, que, aliás, foi a Creative Brand of the Year, e eu vou bater um papo daqui a pouco com a Cecília, CMO da marca aqui no Brasil, para entender essa criatividade lá dentro. Mas esse projeto materializa muito a experiência real como uma ponte de pertencimento. Aqui, vocês vão ver no videocase, a marca faz uma leitura muito apurada de um comportamento e uma cultura digital e transfere isso para uma experiência real na camada de comunicação, criando, inclusive, uma jornada levando as pessoas até o produto. Vamos ver o case. It's been a while. Things are definitely getting bigger. That's why I feel like I'm becoming my dad, dude. Any of us love sending voice notes. I'm so sorry I left you like a 9-minute podcast. I'm like, you've got like a 20-minute one coming at you. Like we like will trade. That's what you understand. Oh, stop away. Tiene que en el voice note larguísimo que parece podcast de tu compa, se va a te regalaron una chévere. Yo era muy bien, por una cerveza, en cual no era un audio, esto era una excusa para pintarse.
Esse áudio podia ser uma Heineken. É fantástico, né, gente? Você trocar áudio de WhatsApp por uma Heineken. A qualidade desse insight, a execução com uma campanha de OH que se conecta às jornadas de vida das pessoas, é um baita gol da Heineken e que fez desse projeto o mais premiado do mundo esse ano. Dentro dos insights do júri, as experiências reais como pontes de pertencimento mostram que as tecnologias mais valiosas, elas estimulam as conexões reais. A tecnologia, ela vale muito mais pelo que ela humaniza do que pelo que ela automatiza. E as comunidades virtuais, elas são medidas pela capacidade de gerar vínculo e não apenas interações. A tecnologia deixa de ser o destino da experiência e passa a ser, então, um caminho para fortalecer essas conexões humanas. Mas isso só é possível a partir de uma leitura muito apurada da criatividade como uma infraestrutura também. Cannes, esse ano, foi muito além das campanhas. Cannes mostrou de que forma a criatividade é uma infraestrutura de negócios capaz de ampliar as competências das empresas, fazendo e promovendo uma transformação com impacto real e garantindo, dessa forma, relevância num contexto de atenção fragmentada. O conteúdo dessa apresentação e a análise das 31 categorias do festival está disponível nesse QR Code no White Paper Cannes Insights 2026, que é produzido pela GoEd com oferecimento exclusivo do UOL. E quem não conseguir acessar esse white paper aqui, a aba vai enviar para vocês por e-mail, e com isso eu já vou parar o compartilhamento da minha tela, agradecer o tempo de vocês e já chamar o nosso primeiro painel, que vai ser realizado aqui com a Cecília Bottai, que é CEO da Heineken, e que vai trazer para a gente uma perspectiva muito interessante dessa marca que não só foi eleita Creative Brand of the Year, mas que tem uma história com a criatividade muito conectada a negócios. A Heineken é uma das referências em branding, comunicação, em jornadas, em experiências, muito do que Cannes foi esse ano, e nesse papo com a Cecília eu vou abordar não só os leões, mas também de que forma a empresa se estrutura sob a lógica de criatividade dentro de casa. Então, bom dia, Cecília. Bom dia, prazer estar aqui com vocês. Como você falou, foi uma alegria imensa, assim, a quantidade de prêmios que a gente ganhou lá em Cannes. Falei para o meu time que eu não cansei de subir no palco, quase isso, sabe? E o reconhecimento do time inteiro, mas eu acho que o mais legal foi contribuir para que a Heineken Global fosse a Creative Brand of the Year, que dos 22 prêmios que o Global ganhou, 10 vieram do Brasil, né, desse case, que foi um case feito no Brasil, e era algo que a gente tinha como objetivo dentro da empresa, não veio do nada, né, foi um trabalho que começou há muito tempo com essa ambição. Legal, Cecília, e é interessante você falar isso, porque a gente analisou muito a criatividade como infraestrutura esse ano, que não é algo pontual, é algo que é construído com consistência, com coerência, com relações sustentáveis com parceiros e com entendimento muito claro de modelo de negócio, né? E aí, falando especificamente sobre como Heineken enxerga a criatividade, não apenas na camada de comunicação, mas como um sistema interno, de que forma isso mexe no dia a dia de vocês? Quais são as ferramentas ou o sistema interno que é utilizado para que a empresa seja reconhecida sob essa ótica da criatividade e da inovação? A gente começou... A Heineken sempre teve esse viés criativo, né, historicamente. Desde quando a Heineken começou a sua expansão, o Fred Heineken, que é um dos donos e fundadores, obviamente ele já faleceu, ele entendeu que ele só ia conseguir fazer uma expansão mundial se ele trabalhasse no branding. E ele foi um dos primeiros pessoas da indústria que foi para Cannes, que ganhou o Leão, então já tem uma semente que vem de muitos anos, porém faz 6 anos que a gente levou isso a sério, a gente, através de um trabalho com Cannes mesmo, que é um trabalho que eles fazem, a gente entendeu que as empresas que têm melhor performance, tanto na bolsa quanto em resultados, são as empresas que investem em criatividade. Tem vários indicadores que comprovam essa relação.
Então, faz 6 anos que a gente começou a levar isso a sério e de maneira mais profissional. A gente criou o Le Pub no Brasil, que agora tem várias Le Pubs no mundo, e foi criado como uma boutique criativa mesmo. Então, uma boutique criativa da Publicis, com o objetivo, e a gente queria que o Le Pub se tornasse a agência mais criativa do Brasil em 2, 3 anos. E esse ano ele quase foi, né? Ficou empatado com a Almap ali, dependendo de como a gente conta. Então, o Le Pub também conseguiu chegar na sua missão, que era ser a agência mais criativa do Brasil. Então, as pessoas perguntam, mas como que você conseguiu? Faz 6 anos que a gente está fazendo isso, né? E a gente conseguiu, esse ano, chegar no nosso objetivo, que a gente se setou há 6 anos. Eu acho que isso aí tem que ser parte da cultura, tem que ter. São vários fatores, assim, mas eu diria que são 3. O primeiro é treinamento. A gente tem muito treinamento interno dos nossos times, desde coordenadores, gerentes, especialistas, todo mundo que vai fazer branding tem o mesmo jeito de fazer, que a gente chama de The Heineken Way of Brand Building. A gente também tem o Heineken Way of Innovation, Heineken Way of Revenue Management, mas a gente treina as pessoas no Heineken Way of Brand Building. Então, todo mundo fala a mesma língua, as agências, a empresa fala a mesma língua. O segundo é a gente definir o que é criatividade. Então, a gente tem uma régua de criatividade e uma certa regularidade, a gente julga campanhas e fala o que é clichê, o que tem que fazer para a marca, o que é legendary, o que é honorable. A gente tem uma régua de criatividade onde a gente estabelece o que é bom e o que não é bom, para a pessoa conseguir, para todo mundo conseguir ter as mesmas réguas e avaliar o que é criatividade, que é bom e que não é. E o terceiro, eu acho que é você ter isso no seu calendário. A gente tem as campanhas regulares, óbvio, eu tenho que fazer TVC para ir para a Globo, eu tenho que fazer mídia digital, mas a gente sempre pede para a agência que façam as campanhas, mas que tenha o que a gente chama de keep surprising. Sempre tem alguma coisa que vai dar um frio na barriga, que vai surpreender as pessoas, que vai gerar PR, e a gente reserva uma verba para isso. Então, tem lá um 10% da nossa verba que é reservado para fazer essas campanhas que não são as campanhas tradicionais, que não necessariamente vai dar ROI, que não está dentro dos fundamentos de mídia e tal, mas que geram buzz e leões. Perfeito. Você falou sobre cultura, você falou sobre pessoas na parte de treinamento, você falou sobre a entrega, execução, e você falou também, de certa forma, sobre risco. Ser considerada a empresa mais criativa do mundo e ter isso muito na veia, com consistência, coerência, exige também coragem para tomar risco e eventualmente errar, falhar e corrigir rota? Com certeza. Com certeza. Eu acho que tem que ter gente que gosta de fazer coisas que dão frio na barriga. A gente fala assim, se não dá frio, Heineken especialmente precisa disso, porque Heineken é a marca mais forte do mercado, a gente tem o maior brand power do mercado de cerveja, e a gente só tem a cair, né? Porque se você já cresceu um monte, se você não toma risco, você não vai conseguir ficar nesse lugar. Então, Heineken, se não dá frio na barriga, a gente não faz. Mas eu acho que sobre o risco, tem que ter gente que gosta de fazer coisa diferente, tem que ter gente no time que gosta e que tem repertório, mas eu acho que quanto mais você faz, pelo menos na minha carreira eu aprendi, menos você tem medo do risco, porque você fez uma vez, tomou um risco, não deu muito ruim, fez uma segunda vez, putz, deu certo, e isso vai ganhando confiança dentro da organização, e também confiança dentro dos outros stakeholders na organização, que são os responsáveis por aprovar, como o legal, corporate affairs. A gente também precisa embarcar essas pessoas, porque se o legal não tá, se o jurídico não está a fim de tomar risco, a gente não vai conseguir tomar esse risco. Então, eu acho que as outras pessoas da organização também precisam estar cientes, precisam estar na mesma visão de que a gente vai ser a marca mais criativa, de que criatividade funciona, porque senão eles começam a te puxar para trás. Cecília, e tem um ponto interessante e que foi muito discutido em Cannes esse ano, que são os formatos de parceria. A gente viu o Creator Summit crescendo dentro do festival, a economia do pertencimento é um território potente, poderoso, e muitas marcas estão testando com diferentes formatos, redes de afiliados, agências especializadas e por aí vai. Em relação aos formatos e parcerias, vocês têm a Le Pub, que nasceu, como você falou, como aqui no Brasil, como uma house, e hoje já virou essa marca reconhecida globalmente. Qual a importância desses parceiros e desses formatos diferentes no reconhecimento da Heineken
como uma marca criativa em diferentes entregas, seja na Fórmula 1, seja na ativação dos grandes shows, seja nas campanhas propriamente ditas. Como que essas parcerias ajudam e de que forma vocês vão testando, moldando e afinando? Todo mundo fala, né? Eu acho que é muito comum no mercado dizer que as agências têm que ser parte do nosso time, mas a gente faz isso de verdade, assim, eu pessoalmente me envolvo com as agências. Eu tenho almoços regulares com as nossas agências e eu almoço com o CEO e o criativo e o atendimento, né? A parte de serviços. Porque eles têm que entender que eu dou para eles a mesma importância que eu espero que eles deem para mim. A nossa remuneração é bastante justa, então a gente paga FIIs justos para ter as melhores pessoas do mercado e a gente trabalha como um time mesmo. A gente divide todas as informações, os desafios são em comum. Então, eu acho que tem best practices de trabalhar com agências que são muito importantes, de realmente trazê-los para perto de você, e que o criativo, uma vez uma pessoa de agência falou assim, o FII mais barato é quando o seu criativo é apaixonado pela sua marca, porque ele vai ficar pensando na sua marca o tempo todo. O criativo não pensa quem me paga, o criativo pensa quem me estimula, quem me dá briefs mais legais, quem me traz ideias mais criativas, quem me traz leões, o criativo pensa nisso. Então, o FII mais barato é quando o seu criativo pensa no chuveiro, quando ele está andando na rua, quando ele está pegando o ônibus, e na sua marca. Então, acho que esse é o nosso objetivo principal. Mas, além disso, o que aconteceu recentemente é que a gente se aproximou muito do que são os veículos, os parceiros de mídia também. O ano passado, a gente ganhou um leão em parceria com a Netflix, que foi o Streaming Bars, que a gente fez um bar dentro, embedado lá no meio da Netflix. Esse ano a gente ganhou em parceria com o WhatsApp. Então, também as tecnologias que os parceiros desenvolvem, eu também quero ser a primeira a saber, eu quero ser a primeira a testar, eu quero ser a primeira a criar em cima, a trazer o ângulo da marca. Então, a gente se aproximou muito. A área de mídia, eu digo que a área de mídia, ela tem que ser porosa, ela tem que ser a entrada de todas essas ideias e tecnologias que estão acontecendo nos parceiros, para que a gente conecte o nosso posicionamento e a nossa criatividade com as tecnologias que eles estão desenvolvendo. Isso é muito legal e se conecta a um mapeamento que a gente fez sobre redistribuição de poder na indústria e no festival, com a distribuição tendo novos atores, novos personagens, sendo um ativo muito estratégico. E aí, nesse contexto, entra muito Creator Economy e Creators e redes de afiliados. De que forma vocês enxergam essas novas camadas de distribuição? Você falou de Netflix, falou de WhatsApp, a gente vê um trabalho forte com Creators também, e até os próximos passos do que é o entendimento de mídia, de investimento em mídia nessa redistribuição. Essa é a pergunta de milhões, né? Eu estava tendo essa discussão com o meu CEO, o Maurício, outro dia, ele assim, por que a gente não tira tudo da TV e vira tudo para influencers? Aquelas discussões, né, que são discussões de boards, de discussões de estratégicas mesmo. Eu acho que o Brasil, sim, ele é inegável o poder e a influência dos influencers e creators, assim, o alcance que eles têm, a credibilidade, a influência, a gente não tem como fugir dessa realidade, é uma realidade. Eu acho que o ponto agora é como você trabalhar isso fazendo sentido, né? Do mesmo jeito que a gente não entra em todas as plataformas de patrocínios, eu não entro em todos os patrocínios. Com Heineken eu entro em futebol internacional e Fórmula 1. Com Amstel a gente entra em Libertadores, Carnaval e Pride, né, que é a nossa grande plataforma de inclusão e diversidade. Eu também não vou entrar em todos os creators, a gente tem que entrar em creators que façam sentido para o seu posicionamento, que comuniquem a mesma coisa que você quer comunicar, porque eles vão acabar sendo a sua voz. E a gente acredita num trabalho mais de longo prazo. Então, agora a gente está criando um squad de creators e influenciadores, que são pessoas que a gente tem compromissos mais de longo prazo, onde a gente vai construir juntos essa mensagem, para que se mantenha a característica da pessoa, óbvio, eu não vou, né, a pessoa é um veículo de mídia que tem a sua personalidade, tem as suas características, mas a gente vai construindo isso junto, para que a personalidade da marca também não seja desvirtuada só para fazer alcance. Eu acho que é meio por aí que a gente está trabalhando. E aí a questão é provar como isso traz resultado no negócio. A gente tem uma ferramenta de ROI super robusta, que a gente olha cada um dos veículos, então eu sei quanto que o Out of Home me traz, quanto que digital me traz, quanto que aberto, YouTube, social media. Agora, como a gente inclui creators nessa plataforma, eu acho que também é um desafio.
E essa ferramenta é interna? É uma ferramenta interna, Isso é muito legal porque mostra também vocês enxergando criatividade como sistema, né? Isso. E desenvolvendo uma ferramenta para medir propriamente esse ROI. É uma ferramenta com IA, aliás, faz tempo que a gente tem essa ferramenta, mas ela já é alimentada hoje com IA, com todos os dados que a gente tem, tanto de vendas quanto de marca. Perfeito, porque era exatamente a pergunta para a gente já caminhar para o fim do nosso papo aqui. Existe um portfólio muito diverso de marcas, você falou uma coisa legal, que é o entendimento, a clareza do que é cada marca e onde cada uma entra também, em termos de ativação, patrocínio, e uma seleção, obviamente, criteriosa para cada uma. E sobre resultado e mensuração de resultado, como provar o tempo todo internamente para o CFO e para o board e para o global, que, a despeito de uma inteligência global e de um respaldo criativo global, você precisa localizar para o Brasil, num país que tem diferentes regionalidades, características e culturas dentro de um próprio país, e como provar esse investimento todo dentro desse desafio complexo de um país continental. Eu acho que são duas coisas. A primeira é sobre entender que brand power constrói negócio. Acho que isso é uma construção que tem que vir de cima. Eu acho que é uma crença que tem que vir da liderança. Então, não adianta se uma empresa, o CEO global não acredita que brand power constrói negócio, vai ser muito difícil uma operação local fazer essa transformação. Então, a Heineken entendeu e acredita que marcas mais fortes constroem crescimento. Então, isso é uma visão, e também que a gente preservar nosso investimento de ABTL, né, que a gente chama, é fundamental e que a gente não tem que furtar a ABTL para conseguir lucro. Então, isso é um posicionamento que a gente tem para os nossos stakeholders e acionistas, que o nosso objetivo é entregar lucro sem desinvestir e prejudicar o longo prazo. Então, essa é uma visão que faz a minha vida um pouco mais fácil, porque a gente acredita como companhia na construção de marca e numa preservação do seu investimento de marca, tanto de ATL quanto de BTL. A segunda coisa, eu acho que é a gente ter STIs comuns. Então, a gente mensura muitas coisas. Então, para quem é financeiro, para quem é de vendas, a gente tem um sistema de mensuração de brand power. Eu tenho, obviamente, objetivo. Eu também, ao mesmo tempo, também gerencio o P&L. Então, eu acabo tendo essa dualidade que eu preciso olhar para a marca, mas eu não posso fazer a marca em detrimento do P&L. Então, eu tenho o P&L como meu objetivo, eu tenho receita, gross margin e brand power. Então, eu que tenho que fazer esse equilíbrio. Eu não posso fazer brand power e não entregar o lucro ou entregar uma margem pior. Então, os STIs, da maneira como eles são construídos aqui, né, os nossos objetivos, eles nos forçam a trabalhar essa dualidade. A gente tem que construir a marca, mas a gente tem que entregar o negócio, porque a gente também é responsável. Então, eu tenho metade do meu time que só trabalha focado em vendas, e eu tenho outra metade do meu time que trabalha focado em construção de marca. Porque essa dualidade, essa contradição, ela é fundamental para que a gente não fique muito alienado ou muito curto prazo. Perfeito, Cecília. Acho que nesse papo breve, mas super consistente, a gente entende, tem uma clareza maior de como Heineken chegou onde chegou. Quer deixar alguma mensagem final aqui para a audiência da ABA? Eu acho que investir em criatividade, colocar energia, colocar os parceiros certos. E é o que você falou, às vezes é 10% da sua verba, não é? Não precisa colocar a verba inteira, né? Eu investi 2% da minha verba nesse case que ganhou Cannes. Óbvio que o maior investimento vai para os assets que a gente testa, para as coisas que a gente sabe que funcionam, que dão um retorno em vendas e tal. Mas eu acho que tem maneiras da gente conseguir reservar um dinheiro, criar cultura, engajar as agências, para que saiam ideias criativas. O Brasil é um país mega, ultra criativo, com terreno super fértil para fazer isso. Então, quem está afim, investe porque vale a pena. Legal. Cecília, super obrigado pelo seu tempo, por dividir de forma tão franca aqui bastidores e a criatividade como sistema interno de vocês. Valeu demais. Obrigada a você. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Legal, hein, gente? Muito bacana, hein? Esse papo com a Cecília me leva de volta muito para os bastidores do que a gente conversou em Cannes esse ano, principalmente nas conversas mais reservadas
que eu e a GoEd tivemos com CMOs premiados, agências premiadas, e entendendo que a criatividade é um investimento que dá resultado, na medida em que a empresa também cria um sistema interno para fazer isso valer a pena como cultura e não só como camada de comunicação. E falar de impacto além da publicidade é o tema exatamente do próximo painel, da excelência criativa à geração de valor mensurável. E para participar dele, eu convido 3 amigos, amiga e amigos queridos aqui, que eu gosto bastante. A Gabi Borges, que é presidente da Publicis Brasil, o Gui Martins, que é presidente do Conselho Superior da ABA e vice-presidente de Marketing e Inovação da Diageo, e o Vini Reis, que é CEO da Crispin, e que foi, esse ano, jurado na categoria de Creative Effectiveness Lions. Tive com o Gui ontem, inclusive, discutindo Outdoor Lions. O Pesotti moderaria esse painel do UOL, mas ele teve um imprevisto, então eu vou seguir aqui nesse bate-papo com a turma também. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Gui. Bom dia, Vini. Quanto tempo, Vini? Bom dia, quanto tempo, hein? Olha, o que passou na apresentação breve que eu fiz ali de contexto da GoEd, a gente teve uma mudança significativa no festival em relação a definir o sucesso de uma ideia, o critério para definir o sucesso de uma ideia. Capacidade de resolver problema entrou muito como um critério do festival e como definir as métricas para isso. E aí, Vini, eu acho que eu queria começar com você, porque você está numa visão muito privilegiada esse ano de um júri que olha exatamente para a efetividade, né? E aí eu queria que você comentasse um pouco como foi o Creative Effectiveness, que já olhava para isso antes, mas num ano em que o critério, a régua ficou mais rígida, e quais critérios vocês discutiram ali dentro para entender o que é efetividade criativa? Boa, Saad. Bom dia a todos. Primeiro, obrigado pelo convite, né, Saad e GoEd, e obrigado à ABA também. E uma baita honra estar aqui com a Gabi, com o Gui, 2 profissionais que eu sei, né, não conheço a Gabi ainda, mas conheço bem o Gui, mas sei da reputação dos 2 profissionais de peso, então muito legal estar nessa troca com vocês aqui. Bom, Saad, essa foi minha primeira oportunidade como jurado em Cannes, eu nunca tinha participado e a gente sempre escuta falar muito e, né, forma aquele repertório na cabeça, mas nunca é a mesma coisa quando você participa, né? E eu tive a sorte, como você falou, quer dizer, para mim a sorte, como você disse, de eu ter participado de Creative Effectiveness, que é a minha categoria favorita das 31 do festival, né? Justamente por essa questão do como os cases são tratados ali dentro. Primeiro, acho que para todo mundo saber, Creative Effectiveness é uma categoria que para você participar, você precisa ter ganho nos últimos 3 anos, 2, 3 anos em Cannes. Então você tem que ter sido premiado com um leão ou com um shortlist, e aí você pode inscrever nessa categoria. Então, imaginem que essa categoria você já chega para avaliar num sarrafo muito mais alto do que a média, né? Porque tem muito case vencedor ali, muita coisa boa, né? Então é muito desafiador nesse aspecto, porque a gente precisa se aprofundar em absolutamente todos os detalhes de cada case. E eu tive mais ou menos uns 139 cases para avaliar ao longo de uma jornada de 1 mês e 2 meses. Então, sobre o seu ponto, o que me encantou nesse processo foi a importância que a categoria dá, não só para os resultados, mas para o impacto que aquele case causa, né? Não só para as execuções isoladas, mas como a integração dessas ideias, dessas execuções baseadas numa ideia, impactam, né, o mercado consumidor, impactam um contexto social, um contexto cultural, e como é que aquilo traz de volta valor, traz de volta resultado para o negócio do anunciante. Então, foi muito enriquecedor para mim, e eu tenho dito que foi uma das maiores experiências que eu tive profissionais na vida, foi bastante surpreendente. Eu fui com uma cabeça muito empolgado, feliz,
mas depois que eu participei, interagi com o meu júri, foi uma experiência muito especial para mim. Legal, Vini, demais, demais. Bom para a agência e para os clientes da Crispin, né? Porque vão ter transformado. O Gui, a gente troca muito, eu e o Gui, sobre mercado, sobre criatividade, experiência, e aí, olhando para esse contexto da discussão do impacto das ideias mensuráveis, até pegando carona no que eu acabei de conversar com a Cecília, como isso mexe, Gui, no dia a dia interno na Diageo? Como que também é uma marca com um portfólio extremamente criativo, investe em ativação, experiência, muito conectando causas e negócios, de que forma o impacto e mensuração mexem no briefing, no planejamento e na criação dos projetos? Bom dia, pessoal, vocês me ouvem bem, né? Sim. Boa, ótimo. Eu acho que assim, né, acho que a mensuração, no olhar aqui, principalmente na Diageo, a Diageo é uma empresa que tem categorias e uma mudança para conseguir crescer, né? Uma categoria que trabalha muito no longo prazo. Então, a gente olha muito esse ponto da mensuração sobre a perspectiva de como tomar melhores decisões para que as nossas campanhas impactem melhor os consumidores, mas sem deixar essa jornada do longo prazo de lado. Eu tenho dois grandes exemplos, que por exemplo, a gente vem trabalhando nos últimos 10 anos a mudança do hábito do consumidor brasileiro para se encantar por drinks, por coquetéis, né, é um pouco o contrário desse case que a Cecília acabou de falar, né, o brasileiro é super cervejeiro, e a gente vem numa toada de 10 anos de fazer um convite para o brasileiro se encantar por esse novo universo de coquetéis. Os ROIs das primeiras iniciativas que a gente fez há 10 anos atrás, eles nos diriam para não fazer isso, para fazer outras coisas. E aí a gente olhou muito para esses dados para fazer como fazer melhor, mas ainda assim ser fiel àquele objetivo de negócio, a fazer uma transformação do hábito do nosso consumo. Para a gente Keep Walking com Johnnie Walker, né? A gente vem trabalhando o Keep Walking 25 anos. E, de novo, todos os dados nos indicam como fazer melhor esse mote, essa campanha. Mas é uma marca que se conecta com o consumidor de uma forma muito mais profunda, onde 90% das nossas campanhas não tem uma garrafa de uísque. E, de novo, o ROI melhor é eu mostrar uma garrafa linda, com líquido lindo, caindo num copo lindo, num gelo lindo, assim como todos do mercado fazem, mas a gente vai para um outro caminho, que por isso que eu adoro essa jornada que o Vini acabou de falar, porque isso para mim mostra um pouco do foco no longo prazo, né? E eu acho que esse festival, a gente viu cases lindíssimos de como uma coisa troca pela outra, e de como a gente consegue um desconto ali, consegue comprar alguma coisa acolá, e no meu caso, isso é menos importante, se sustentar e se manter com foco no longo prazo. Então, é uma dificuldade diária, né, de ter essas discussões dentro da Diageo, mas o importante é que hoje a gente tem cada vez mais dados para tomar melhores decisões, para fazer com que a companhia se mantenha nessa missão do futuro e não só dos próximos 3 meses, 30 dias, como a gente vê cases lindíssimos também em relação a isso. Legal, Gui, inteligência de dados orientando mesmo, né, todas as decisões. E é sempre legal, a gente sempre fala muito na GoEd, e lembra os nossos clientes parceiros, que quando a gente fala de inteligência de dados, a gente está falando de inteligência humana, né? A gente está falando de entendimento cada vez maior sobre o comportamento das pessoas. Gabi, puxando você para a conversa e falando até da sua perspectiva como presidente de uma das principais agências do país, e até da sua experiência no festival, como que você leva essa discussão sobre impacto para o dia a dia da agência e como isso mexe no dia a dia de vocês? Cara, bom, primeiro, bom dia oficialmente para todo mundo. Obrigada pelo convite, Saad, Aba. Eu acho que tem uma coisa e eu que vim da área de negócios, né? Eu acho que um bom briefing nunca foi tão importante, porque eu acho que a gente parte e o que muda na discussão das agências
realmente qual o problema a gente está resolvendo. E a gente precisa ter clareza sobre tudo isso, né? A criatividade, ela seguirá sendo sempre a parte principal da nossa entrega, mas eu acho que ela vem evoluindo sobre a forma, qual é o valor que ela aporta, né? E eu acho que essas discussões nunca foram tão relevantes e tão importantes. Eu acho que é menos sobre a originalidade da ideia. A originalidade da ideia vai ser sempre importante, mas o que de fato ela aporta de valor de forma cultural ou de forma importante para impacto em negócio. Então, o que eu vejo é que nunca foi tão importante se ter tanta clareza sobre qual gap, sobre o que a gente precisa trazer e solucionar, e o como que essa criatividade ela vem de uma forma que seja transformadora para o negócio. Então, eu acho que as nossas discussões mudam muito a partir do momento que você tem que colocar à frente o que de fato a gente precisa resolver, né? O que de fato, e acho que o Gui falou muito bem sobre isso, o brasileiro não toma tanto drink assim, ou não tomava, acho que a forma como a Cecília colocou quais são os desafios, né, da cerveja, então eu acho que a gente tem muito essas conversas e a gente ajuda muito a encontrar esses espaços. E eu vejo que isso é o que transforma de fato. Eu acho que antes a gente começava a falar de Cannes por uma ideia. Hoje a gente começa a falar de Cannes por uma solução, né? Por o que é de fato, ou a sociedade, ou a categoria, ou de fato o que a gente está aportando de valor. E isso é muito legal, porque eu acho que isso tira o que era um vazio de um prêmio e traz ao prêmio, e aí é muito legal ver o Vini falando do effectiveness, porque ele é muito sobre isso, né? E eu acho que traz exatamente o que hoje marcas e agências devam se ajudar a aportar de forma geral, né? Muito legal, Gabi. Isso mexe também até com estrutura, né, interna e com a forma como os fluxos internos são organizados, né, e de forma mais multidisciplinar e tudo. E aí, eu queria saber de vocês o seguinte, até puxando o que cada um viveu no festival esse ano, existe uma característica comum entre as marcas que hoje conseguem unir excelência criativa e performance? Conseguem conectar investimento em criatividade e resultado? E quais foram os cases, as discussões que eventualmente vocês acompanharam e que ajudam a gente a materializar isso aqui? Gabi, já vou puxar você de novo aqui para a conversa. Cara, eu acho que existe, eu acho que essa talvez seja a discussão mais atual, né, assim, que eu tenho dito isso muito, e a gente tem com muitos dos nossos clientes essa conversa em sala de reunião, que ficou-se um tempo onde falava, a criatividade está aqui, a performance está aqui, a performance faz lá, né, joga lá os assets e deixa aquele negócio acontecer. E a real eu acho que tem muitas marcas que vêm sofrendo deste abandono de trabalhar conexão de branding e trabalhar só a performance. Eu acho que isso tudo chega num limite. E aí, no mundo da fragmentação, onde tem mais gente falando, onde a gente entra com a equação dos influencers, enfim, nunca essa junção precisou ser tão importante. Então, eu acho que sim, a gente tem que cruzar essas duas coisas e entender. E aí, eu acho que está até um pouco conectado ao que eu respondi para trás, né, que precisa ter impacto, e o impacto ele vem do lugar onde criatividade e performance se combinam, porque senão ou você só entrega marca ou você só entrega resultado, e as duas coisas em algum momento vão se separar. Então, o que eu acho a gente vem remodulando as nossas discussões com os clientes para que essas coisas se conectem cada vez mais, né? Para que a performance seja usada da melhor forma. Eu acho que a gente passou muito tempo, e os últimos anos todos, falando muito sobre ROI. E o ROI, ele segue sendo fundamental e parte importante da equação de todas as marcas, mas eu acho que se ele não estiver aportando o valor criativo, o que a gente tem visto é que ele está levando muitas marcas importantes para um lugar também muito perigoso. Então, isto posto, eu acho que a junção dessas duas coisas foi algo que a gente viu no festival, nos cases premiados, né? E como isso traz. E aí eu acho que falando de case, o que eu trouxe, né? Ele não necessariamente não foi tão conversado, que eu acho que ele foi, mas o case que é por um acaso da Publicis Conceio, que foi exatamente a AXA, né, e com essa coisa do mundo dos seguros, né, gente, tem coisa menos sexy do que vender seguro, né, e eu acho que o como foi atual e o como foi essa coisa da extensão que eles fizeram tão simples, mas ao mesmo tempo tão emblemática,
que é englobar a violência doméstica, um assunto, e aí, de novo, um assunto que é um problema atual, uma coisa que nunca foi olhada, né, sobre uma nova ótica, eu acho que mostra como é que a gente move essas duas coisas, porque você traz uma parte importante de uma questão de sociedade, você pluga de uma forma que é conectada a resultado, porque não tem como, né, você ampliou o seu serviço e você vende através disso. Então, eu acho que talvez essa seja a discussão mais atual e talvez mais que tem trazido muita discussão mesmo com todos os clientes, né? Legal, Gabi. Ô, Gui, você participou do festival em diferentes perspectivas também, né? Uma agenda muito forte de reuniões ali com os parceiros, agências, teve no palco também. O que você traz de Cannes esse ano nesse sentido? Assim, eu não poderia concordar mais com a Gabi. Eu acho que a gente passou por um momento de performance hoje para as marcas. E eu acho que tem que juntar, e eu acho que é muito lindo ver o brasileiro, porque eu acho que a gente tem isso, essa coisa de lidar com a ambiguidade como uma forma muito natural do nosso DNA. E é muito legal ver quando a gente troca com os nossos companheiros gringos, de como eles vêm para o Brasil, a gente olhando já para as duas coisas, e não é uma discussão não é uma discussão ou, é uma discussão de mas eu acho que ainda, de fato, na realidade das marcas, eu acho que a gente ainda não está lá. Quando a gente começa a separar um pedaço para o que é performance, um pedaço para o que é aquilo, um pedaço para o que é aquilo outro, eu acho que a gente perde um pouco desse conceito, que é de trazer a criatividade para o seu corpo mesmo. Então, eu quero vender bebida, mas eu quero vender bebida de uma forma que as pessoas vão falar sobre o que eu estou discutindo. Acho que eu nunca vi tanto as marcas parecendo iguais, né, dentro desse universo. Então, eu vejo muito os fundamentos de marca, como a Gabi falou, de um bom briefing, de uma marca saber quem ela é, dela ter um mundo muito proprietário, onde ela faz um grande convite para os consumidores participarem daquele mundo. Eu nunca vi tão fundamental quanto hoje, né, da gente voltar mesmo para os fundamentos da marca e, de novo, todas as ferramentas, as tecnologias, os meios são como você vai chegar no consumidor, né, mas não o contrário. Eu adorei ver a premiação da Apple no rebranding de Apple TV na forma mais pura do craft, feito por pessoas, né, desde a produção até o pensamento, isso ressignificou e reforçou o porquê que a Apple TV existe, né, que é uma marca que conta histórias, uma marca que fala de narrativas, uma marca que constrói isso de uma forma tão emocional e tão profunda, com KPIs que estavam lá, né, os KPIs falavam sobre a escala da execução, mas o impacto disso é só o longo prazo que vai dizer. Né, você precisa rolloutar, você precisa ver como as pessoas vão interagir com essa marca de novo. Então é lindo ver que a gente ainda premia cases que eles não estão completamente entregues, né, completamente redondos. A gente precisa dar abertura para isso. A gente precisa que os marqueteiros e que as agências se sintam estimuladas a fazer coisas hoje que vão ser impactadas amanhã, mas também vão ser impactadas daqui a 2, 3 anos. Legal, perfeito. Eu vou puxar exatamente o seu gancho, porque tem muito a ver com investimento em criatividade de longo prazo também, de maturidade, para puxar o Vini para a conversa, falando especialmente de outros cases também que foram analisados e celebrados em Creative Effectiveness. Vini, o tempo é essencial para que a gente tenha resultados de longo prazo mais efetivos? Isso foi discutido dentro da categoria? Vini? Tá no mudo, Vini. A frase mais falada desde a pandemia, né? Eu disse que isso foi loucamente discutido no nosso júri. A gente tinha eu tive a oportunidade de estar num júri que tinha uma diversidade absurda, literalmente assim, uma pessoa de cada região do mundo, de cada país, né? Obviamente éramos 10, mas e com experiências multidisciplinares, então desde criatividade, a estratégia, a head de negócios, head de empresa, marketing, tudo, né? E a discussão foi muito rica. E o que a gente mais falou foi sobre a consistência no longo prazo, né? O quanto é importante a construção, e é uma coisa que a gente também fala muito, né? Usando aqui a frase da Gabi,
fala muito em sala de reunião, né? Você fazer a mudança, você fazer a transformação, como ela usou também em algum momento, leva tempo, né? E você precisa impactar o consumidor várias vezes. É uma missão árdua, né? Não é só ter uma grande ideia. Então, eu acho que o aspecto mais discutido dentro dessa reunião, desse júri, foi essa questão do longo prazo, da longevidade, da quilometragem de uma ideia, né? E de tudo que está atrelado a essa ideia. E aí, quando eu olho, vamos dizer, os cases que mais me marcaram, alguns vencedores e outros meio vencedores e outros nem tanto, mas AXA, que a Gabi falou, uma das coisas que a gente foi avaliar foi esse case está no ar há um tempo, ele foi um grande vencedor, no ano passado ganhou até GP de titânio, né, que é um GP que poucos cases no mundo têm até hoje, mas que é uma iniciativa que virou uma filosofia da empresa, né? E aí é legal de contar que até a presidente do meu júri, que era incrível, que é a presidente da concorrência da agência que fez AXA, que é a agência que a Gabi mencionou, e trabalha com o principal concorrente da AXA, ela encabeçou a discussão e falou, cara, tem um case aqui que assim, é um impacto social tão grande na França que não dá para eu colocar minhas vaidades na mesa, né? Então, por quê? Porque ele tem longo prazo, porque ele impactou o mercado de um jeito que vai expandir isso para outras regiões. Então, a AXA está implementando isso em outros países agora, na França se tornou meio que quase que uma obrigação das outras seguradoras fazerem isso, que só trazendo de volta o que a Gabi falou, né? A ideia é muito incrível, né? O que eles fizeram foi colocar 3 palavras dentro do contrato de seguro, que é incluindo violência doméstica. Né? E muitas mulheres passam por isso, infelizmente, mas a AXA traz essa cobertura na sua pólice de seguro. Imagina o impacto que isso tem, né? É um negócio muito gigante. Vou me alongar um pouquinho, mas vou tentar ser rápido. Acho que Caramelo da Pedigree também tem essa característica. Eles fizeram faz tempo, já faz um tempo, mas estão estendendo essa iniciativa. E a gente, para vocês saberem, como jurados, né, a partir de não sei de quando, mas a gente pediu para a organização fazer telefonemas para os CMOs sobre algumas coisas que a gente estava falando. Então, pra vocês entenderem como Cannes também está num formato mais evoluído sobre a legitimidade das ideias, né? Porque se eu quero causar impacto, eu não posso construir reputação da minha empresa e da minha agência com cases que não são reais, né? Então a gente usou muito isso, a gente pediu telefonemas, pediu e-mails e a gente trouxe as respostas que a gente não sabia que Caramelo estava naquele momento dos jurados implementando uma nova fase da campanha. Então, esse olhar foi importante. Ela foi premiada, bem premiada também na categoria por isso. E aí tem outros cases que são legais, que são JR, que é Japan Railways, que fez um case maravilhoso, não vou me estender, recomendo as pessoas olharem. E também um que se chama Guau Guau, que é da Desperados, que é uma marca latina que implementou dentro do contexto, do seu contexto e do contexto do jovem na Europa e foi muito bem sucedido também. Legal, Vini. Você falando aí, a gente pensa que tem projetos que eles não transformam só a empresa, né? Eles transformam a categoria toda, eles transformam outras categorias, porque eles provocam uma mudança muito mais estrutural do que só de camada de comunicação. Caminhando aqui para a última pergunta que eu vou fazer para vocês, para a gente ficar no tempo, a gente tem falado muito, não só Cannes, nos festivais, nas reuniões e no nosso mercado, sobre novas capacidades que agências, empresas, profissionais precisam desenvolver para continuarem relevantes num mundo de transformações aceleradas, não só digitais, mas culturais também. Cada um de vocês, de forma breve, quais são as capacidades que as empresas precisam desenvolver
para prosperar nesse mundo de mudanças tão aceleradas? Começando com você, Gabi. Eu vou ser um pouco polêmica, não tô brincando. É que eu tenho dito isso com alguma frequência. Eu acho que a capacidade, elas estão aí exaustivamente discutidas, né? Todo mundo precisa se acelerar em AI. Eu acho que a adaptabilidade nunca foi importante, né? Nessa agilidade de mudança, de entender novos contextos. Mas eu tenho sido muito incisiva e eu acho que o que a gente perdeu nos últimos anos e o que eu acho que todo mundo precisa voltar a ter, especialmente no nosso mercado, é a coragem, né? Eu acho que é a coragem de um novo olhar, é a coragem de desafiar um algoritmo, é a coragem de colocar uma... Acho que a Cecília falou super bem sobre isso, é a coragem de colocar uma ideia no ar que talvez você fale, será que eu vou ser demitido? Eu acho que não hoje, no mundo de hoje, onde a gente tem tanto telhado de vidro, né? Onde a gente tem tanta gente nos olhando, nos julgando e falando... Se você não tiver coragem, eu acho que a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, eu tenho sido bastante insistente nisso, porque eu vejo que está movendo o mundo e quem tem mais coragem, quem consegue falar, peraí, mas tem 100 milhões de pessoas falando isso, será que não dá para a gente tentar? Então, eu vou deixar aqui coragem, é a minha palavra do momento, e eu acho que isso, ela também é uma capacidade, ela não é nova, mas ela é uma capacidade. Uma capacidade em tanto, e você sabe, puxando aqui um pouco de outro festival, que foi o SXSW London, que aconteceu 3 semanas antes de Cannes. Eu conheci lá um artista, e ele falou na apresentação dele uma coisa muito legal, ele falou assim, olha, se arte é a capacidade de questionar a realidade, a coragem é a capacidade de desalinhar para você pertencer. Então, o pertencimento, numa perspectiva artística, ela vem muito do desalinhamento, porque você se desalinha por um lado, mas você vai se alinhar em outros tantos, com coragem e tomando risco, que é muito do que você falou. Belíssimo, Gabi, valeu. Obrigada. Agora, batata quente aí para o Vini e para o Gui, que eu vou ter que falar depois da Gabi. Gui, você. Não, eu super concordo, mas eu acho que do lado de marketing das marcas, eu acho que a gente vem perdendo um pouco desse conhecimento de fundamento mesmo, de entendimento da sua marca. Né? A gente chega na frente das agências, a gente tem que respirar as marcas que a gente representa, né? A gente tem que ser capaz de traduzir e de expandir, né, a cabeça dos criativos e das agências, qual que é o mundo dessa marca que seja distintivo. Né? Então, eu acho que essa coragem que a Gabi falou, traduzida em consistência e profundidade mesmo, de um bom fundamento de marca, eu acho que a gente vem perdendo isso. Eu acho que essa discussão de performance e a discussão de meios trouxe as marcas para um lugar muito parecido. E eu acho que as boas agências merecem clientes que tenham essa coragem, mas ao mesmo tempo que desafiem esse ecossistema para trazer algo que seja de fato único, que deixe um legado. De novo, eu não estou querendo, tem cases lindos, mas eu acho que eles têm que ser lembrados daqui, a grande maioria deles, a gente tem que estar aqui daqui a um ano e falar assim, vocês lembram disso? Eu adorei, por exemplo, o ponto do caramelo. Fez, está fazendo de novo, vai fazer de novo, isso vai trazer uma onda ainda muito maior. Legal, obrigado, Gui. Vini, você encerra aqui o painel falando de capacidades. Bom, bucha final para mim, né, Sadi? Mas como eu falei, né, tô com 2 pessoas de peso profissional gigante aqui, eu obviamente concordo muito com coragem, concordo muito com isso que o Gui está falando, que na verdade foi o cerne do meu júri, né, acho que está baseado exatamente no que ele falou. Eu acho que a nossa indústria é a indústria criativa, a gente não pode esquecer disso em nenhum momento, seja com a IA democratizando execução, seja dados, pode falar o que quiser, né? A gente precisa se adaptar, né? Então a adaptabilidade é uma coisa que nenhum de nós vai escapar, né? Renovar, mudar o tempo inteiro, descobrir, estudar, se aprofundar, usar as ferramentas de IA, usar isso, usar aquilo. Mas a verdade é que a inspiração, o amor, o carinho, as coisas humanas que uma máquina provavelmente, vou falar provavelmente, né, porque é difícil saber, nunca terá nenhuma dessas características aqui que são intrínsecas à nossa alma, né, vão sempre estar com a gente. Então, acho que a Gabi falou assim, qual que é o uso que a gente faz dessas ferramentas? Qual que é
a forma com que a gente lida com isso. Eu acho que transparência é algo fundamental, né? Eu sei que é um clichê, mas tem muito case que venceu o Cannes esse ano, abrindo o peito e falando assim, estou fazendo merda, mas eu quero discutir, quero fazer melhor. Então, acho que isso é muito importante. E, por último, resiliência. Eu acho que o ser humano precisa ser resiliente, e eu não estou falando que precisa aguentar tortura, mas eu estou falando que a gente precisa passar por dificuldades. E eu acho que as dificuldades, principalmente na vida, ou talvez muito na vida dos profissionais de marketing, de publicidade, ela te amadurece melhor, ela te faz melhor, seja em como você vai trabalhar, ou seja nas ideias que você vai ter. Então, acho que eu sei que a ideia era trazer uma palavra, mas eu estou usando as palavras maravilhosas que eles usaram e trazendo esse pensamento de como eu vejo o futuro da nossa profissão também. Perfeito, Vini. Acho que temos que painel, hein, turma? Que painel não só estratégico, mas reflexivo sobre os rumos da nossa indústria e de como a gente cria relações significativas entre marcas e pessoas. Quero muito agradecer a Gabi, ao Gui, ao Vini pelo tempo, por terem topado participar dessa conversa. Obrigado para vocês. E já vou chamar aqui o nosso último painel, não menos importante, talvez um dos mais reflexivos e mais estratégicos dessa discussão, que é o marketing e pessoas em transformação, novos papéis e competências que moldam a nossa indústria. Cani falou muito sobre de que forma a gente também, como profissional e como atores dessa indústria, precisamos exercer a nossa capacidade de se adaptar, se transformar e se adequar a novos contextos culturais e tecnológicos. E para participar dessa conversa, eu convido a Aline Moda, diretora de agências, parcerias e soluções para marcas do Google, a Dani Okuma, diretora de estratégia comercial da Globo, e a Yonako Shen, diretora da ABA e vice-presidente de marketing e comunicação da Nestlé. Bem-vindas. Olha, discussão para encerrar o nosso evento aqui, e eu vou começar puxando a Ioná para a conversa. Ioná, nós tivemos juntos, inclusive, numa semana anterior à Cannes, no VivaTech Paris, que é um evento organizado pelo Publicis Group, onde a gente esteve num contexto extremamente tecnológico e automatizado. E depois a gente desembarcou em Cannes, que falou muito sobre esse equilíbrio entre criatividade, performance, com foco em impacto. Nesse contexto, e a partir também de tudo que você viu lá, quais são as competências mais decisivas para um profissional de marketing nesse cenário de adaptação? Bom dia. Bom dia, pessoal. Obrigada pelo convite. Feliz de estar aqui com vocês, escutando aí os outros painéis com tantas reflexões importantes. E sim, esse ano foi uma dobradinha, né? A gente passou primeiro pelo VivaTech, que foi um pouco um teaser de Cannes, onde se falou muito de inteligência artificial, mas também de como a Europa, a França, mas a Europa estão tentando se posicionar como alguém competitivo nesse cenário tecnológico entre Estados Unidos e China, né? Que é um pouco difícil, porque por causa da legislação tão restritiva que eles têm, né? Mas, por outro lado, a gente escutou coisas muito interessantes, como, por exemplo, o primeiro-ministro da Índia, inclusive são figuras muito importantes que participam dessa feira, né? Uma feira que já tem 10 anos e que aparentemente foi crescendo bastante. Mas quando ele fala que são 700 milhões de pessoas aderindo à tecnologia, você te permite perceber como a democratização da tecnologia também vai ter um impacto muito positivo sobre a sociedade. E aí, a gente saindo disso, entra num outro ambiente onde se fala, de novo, muito de tecnologia, muito de inteligência artificial, mas como a criatividade não pode se perder nesse contexto. Então, eu acho que Cannes deixa claro que a gente está realmente numa nova fase, né?
que a gente discute durante muito tempo o potencial da inteligência artificial, mas agora ninguém mais está falando em potencial, né? A gente está falando que ela já faz parte da infraestrutura do marketing. E quando todos têm acesso às mesmas ferramentas, o diferencial deixa de ser a tecnologia em si e passa a ser a capacidade de utilizá-la com intenção e ética, né? Que é outra palavra importante de Kane. E por isso acredito que as competências mais importantes para os próximos anos serão menos técnicas, embora que, claro, a técnica sempre é importante, mas muito mais humanas, né? Curiosidade, repertório. Repertório é uma palavra que eu gosto. Repertório cultural, pensamento estratégico, criatividade e a capacidade de interpretar comportamento e fazer boas perguntas vão ser cada vez mais valiosas. E você vê que, no fim, a tecnologia ela pode acelerar processo, ampliar possibilidades, mas são as pessoas que dão direção, contexto e significado. Tanto é que em Kane os trabalhos que mais se destacaram não foram necessariamente os mais tecnológicos, né? Mas aqueles que conseguiram combinar criatividade, cultura, impacto real na vida das pessoas. A gente viu a Cecília apresentando, poderia ser uma Heineken, né? E essa leitura de como as pessoas agora estão recebendo esses áudios longos, ao invés de, puxa, telefona ou me encontra, isso aí não foi a inteligência artificial que fez. Perfeito, Iona, e você trouxe uma ponte muito legal entre os dois festivais e que me direciona para a próxima pergunta, que é a tecnologia que hoje está mais acessível para cada vez mais organizações, mais pessoas, ela vale muito mais pelo que ela humaniza do que pelo que ela automatiza, né? E a forma como você usa essa tecnologia para ler sinais, interpretar e conectar as pessoas. E aí eu quero puxar a Aline para a conversa do Google, exatamente com esse insight, com esse contexto. Aline, como que inteligência artificial, e aliás, é muito interessante olhar para como a gente discutiu inteligência artificial nos últimos anos no festival, com um certo tom de medo, ameaça e substituição de pessoas e empregos, e como essa discussão amadureceu para esse ano, no sentido de que a tecnologia está aqui já está aqui, está sendo utilizada por todo mundo, não só pelas empresas, como também pelas pessoas, cada vez mais, com criação, produção de conteúdo, mas de um jeito muito transversal e ampliando aqui capacidades. De que forma IA muda o papel da liderança de marca, de marketing, de comunicação, de mídia, dentro das organizações, na sua perspectiva? Bom dia. Bom dia, gente. Vocês me escutam bem aqui? Sim. Prazer estar aqui com vocês, com a Ioná, com a Dani, com você, Saad. Obrigada pelo convite. Sandra, todo o time da ABA. Muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, respondendo a sua pergunta e também corroborando muito com o que foi dito, né? Ioná falou, o painel anterior falou muito sobre isso também. Acho que a gente vem estudando muito, né? Todos nós, lá no Google, a gente tem estudado bastante o que é o futuro do trabalho, como que isso vai impactar as organizações de maneira geral, e a gente sabe que até daqui 5 anos, né, talvez até menos, a inteligência artificial vai, de fato, compor uma porção grande, importante do fazer, né? E ela vai reduzir muito esse espaço entre o criar e o fazer, entre o insight e a produção. E dito isso, a gente concorda, entende, eu entendo pessoalmente também, que o foco das lideranças, das empresas de maneira geral, ela passa a ser menos até sobre o cargo e mais sobre o desenvolvimento da habilidade, né? E aí entra o que todo mundo falou aqui, habilidade cognitiva, de autogestão, que tem a ver com senso crítico, com pensamento apurado, com curiosidade, que daí nasce a coragem que diferencia, né, as marcas e os posicionamentos que vão estar sendo criados se a gente só se basear em inteligência artificial nesse meio de campo, e que vai ser esse repertório humano, a minha experiência, a sua experiência, a experiência individual de cada um, que vai tirar a marca, né, do meio e colocar ela num lugar de diferenciação. Então, eu acho que o papel da liderança de marketing, mas acho que isso cabe para diversas empresas, ela tem muito a ver, é uma coisa que a gente tem discutido muito, com formação,
principalmente de entrantes, né? Acho que é uma discussão que eu tenho participado de alguns fóruns de discussão sobre AI, e essas perguntas recorrentemente aparecem, assim, o que vai ser dos estagiários, né? Porque quando eu fui estagiária, a gente entrou para trabalhar, fazer mais a parte operacional. E eu acho que a liderança, pensando no longo prazo, tem um papel muito importante na área da inteligência artificial em formar esses novos profissionais para construir repertório desde o começo. Construir critério, gosto, né, opinião, os famosos soft skills que a gente tanto fala. E porque se a gente for imaginar, né, lá na frente, né, com a inteligência artificial reduzindo de uma forma brutal mesmo barreiras de execução que a gente tinha, um profissional sozinho, individual, com a ajuda dos agentes, ele muitas vezes vai ter o poder de fazer entrega de uma empresa inteira, né? Mas de que vale isso se ele não tiver uma boa formação do ponto de vista de repertório, critério, coragem, gosto, senso estético, né? Principalmente quando a gente fala com marcas. E isso é muito importante. E nesse sentido também eu vejo, né, falando um pouco sobre a liderança de marketing especificamente, algo que a gente tem discutido muito com os clientes, agências, ele surge, né, o CMO, principalmente como um protagonista super estratégico nesse momento, porque ele vai ser capaz de unir, né, a eficiência dos dados, das máquinas, da inteligência artificial com a complexidade das emoções humanas, que é algo que ele, de fato, tem propriedade para falar, né, estuda comportamento humano e assim por diante. Então, de maneira geral, acho que são esses os impactos, né, para uma liderança e o que muda, né, no papel dessa liderança de marketing. Muito legal, Aline. E você traz um ponto tão interessante, que é exatamente a importância das jornadas também individuais e das experiências que você tem nessa formação que te diferencia num contexto. E aí eu vou puxar a Dani para a conversa falando exatamente disso. Dani, você que tem uma jornada super interessante também, uma perspectiva de mídia, de diferentes ângulos, como que você acha que as equipes hoje de mídia, de marketing, de comunicação, precisam estar preparadas para responder à velocidade da cultura, que é algo que o nosso mercado tem falado bastante, como ter relevância cultural, como interpretar sinais culturais, sem perder coerência de marca, sem embarcar na trend pela trend, mas com um entendimento claro do que a marca é, e ao mesmo tempo uma interpretação de cultura. Bom dia. Bom dia, perfeito, Saad. Desculpa, tive um probleminha técnico aqui no computador, mas vocês me escutam e me enxergam, né? Sim, tá perfeito. Perfeito. Desafiador, eu diria, né? Porque a gente vive num mundo realmente que está extremamente conectado, extremamente volátil, tudo que todo mundo já falou, né? Inclusive nos painéis anteriores, então não quero aqui chover no meu molhado. Mas, da minha experiência e o que eu venho coletando, acho que o primeiro ponto aceitar que nenhuma empresa ela vai ser mais rápida que a cultura, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto de partida. E aí, quando você não precisa reagir a tudo, né? Mas você precisa ter capacidade de identificar quais vão ser os movimentos que realmente uma marca, né, vai ser relevante para uma marca ou para a empresa. Então, para mim, as equipes, elas precisam ter muita clareza, hoje em dia, dos objetivos da empresa, das estratégias, do papel, da missão de cada marca. Porque quando você tem as equipes que saibam exatamente, entendam profundamente a estratégia da empresa, a identidade da marca, o papel, a missão, você consegue ganhar essa tomada de decisão mais ágil e está mais preparado para essa cultura que ela vem muito rápida. Então, acho que para mim, eu sei que parece clichê, mas comunicação, ter uma assertividade na estratégia, garantir que as equipes saibam exatamente qual é a estratégia, qual é a identidade, qual é a missão da sua empresa, da marca, é fundamental, porque os dias de hoje, realmente, é complexo.
Legal, Dani, acho que essa palavra, inclusive, foi muito repetida pelo próprio júri de Cannes, nas análises que a gente fez nas categorias. Clareza para você criar seus projetos dentro dos territórios que realmente te pertencem, né, sobre o qual você tem legitimidade. Muito legal. Total, e a gente anda num mundo que tem, tá muito complexo, né, em termos de dados, quantidade de informação, né, então e aí, eu sei que você perguntou para a Aline, né, do papel também do líder, acho que o líder hoje, ele também tem esse papel de julgamento, né, de entender, no mundo hoje que tem muita informação, uma enxurrada de dados, quais são os dados que realmente são prioritários, o que é realmente importante para você, para sua marca ou para sua empresa, né? Então, acho que esse discernimento é algo importante aí hoje em dia também. Perfeito. Falando em liderança e perfil de liderança, eu também quero puxar de volta a Ioná para a conversa, porque é o seguinte, Ioná, a gente tem visto nos palcos dos festivais, nas grandes organizações, movimentos que redistribuem as atribuições das áreas de marketing nas organizações, para lidar com esse movimento de transformação acelerada. Algumas empresas testam posição de CMTO, onde tecnologia passa a ser uma atribuição do líder de marketing, outras incorporam a área de clientes dentro das áreas de marketing, vários formatos têm sido testados. Na sua perspectiva, e até pela experiência que vocês têm na Nestlé, qual é o perfil dessa área e dessa liderança nesse mundo em transformação? Olha, é difícil, né? Realmente, eu assumi esse cargo, agora vai fazer 4 anos. Eu acho que essa matéria, marketing, foi a que talvez mais se transformou nos últimos anos e continua em transformação. E o CMO, ele é um grande orquestrador, né, desse ecossistema que passou a ser o marketing, né? Essa intersecção entre ciência e arte, que com as pessoas no meio, que está cada vez mais profunda. Então, eu penso que os profissionais que vão liderar essa nova fase não vão ser necessariamente aqueles que dominam mais as ferramentas, embora isso também seja muito importante. A gente está, inclusive, agora, a gente lançou um tipo de um concurso que se chama Ideia com IA no fim, muito criativo, meu pessoal de marketing, para a comunidade de marketing, para estimular compartilhamento de como as pessoas estão usando a inteligência artificial, desde o mais básico até outras iniciativas como, vou dar exemplos, né, o Persona AI, que é a criação de uma persona que pode a partir de todas as pesquisas que a gente tem na Nestlé, que já estão no repositório, e gerenciada pelo AI, você pode criar uma persona que representa um segmento da população para a qual você pode encurtar o teu caminho para encontrar se uma inovação é relevante, se você está comunicando de uma forma correta. Depois, uma outra parceria que a gente fez com a Adobe, onde através de prompts você consegue fotografias de receitas que a gente levava horas, às vezes, para preparar aqui no nosso estúdio. Então, tudo isso a gente está estimulando, vai acelerar, e, inclusive, aqui mais um ponto que eu acho muito relevante, né? Eu já escutei gente falando que não aceitaria mudar para uma empresa que não oferecesse o ferramental de inteligência artificial que a pessoa já tem acesso, porque ela não gostaria de voltar a fazer o trabalho automático e repetitivo que ela fazia, quando ela já conseguiu passar para um patamar mais estratégico. Então, é até uma questão de competitividade e atração de talentos, né? Mas, finalmente, em cima de toda essa parte mais técnica, quem vai vencer é aqueles que conseguem combinar tecnologia com visão de negócio, criatividade e compreensão humana, né? O verdadeiro diferencial agora, né, quando todo mundo tem acesso à tecnologia, é realmente quando existe uma capacidade de construir significado, unir competência e alcançar resultados. E, para isso, a liderança tem que dar um guidance muito firme. Acho que a Dani acabou de falar sobre isso, né? Você tem que saber para onde você está indo e carregar toda essa tecnologia a favor
de criar iniciativas que conectem e que, de fato, emocionem e engajem o teu consumidor, porque é isso que finalmente eleva as marcas a um patamar tão importante que façam com que o consumidor te escolha. Perfeito, Ana. Você falou sobre esse equilíbrio entre tecnologia, negócios e compreensão humana, e me retoma muito para uma conversa que eu tive com uma pessoa muito interessante em Cannes esse ano, onde ela falou, olha, eu tenho recomendado para a minha equipe, principalmente para os jovens que estão buscando MBA e nova formação, estudar sociologia, antropologia, porque o acesso ao ferramental, ele está cada vez mais fácil, intuitivo, você não precisa ser um técnico para usar as ferramentas, mas para entender, interpretar e conectar isso ao comportamento humano, sim. Achei que está muito conectado. Maravilhoso, olha, eu estou com vontade de ir para esse caminho também. Vamos arrumar tempo, vamos eliminar algumas tarefas automáticas com AI para arrumar tempo para fazer isso. Isso, a gente passa para IA algumas para a gente poder estudar as coisas. Ô, Aline, vou te puxar de novo aqui, até pegando esse gancho, sobre equilíbrio entre gestão e decisões delegadas para a tecnologia e o que se mantém na camada humana. O Google é essa potência, esse ecossistema de soluções baseadas em automação e inteligência artificial. E como que vocês hoje enxergam e orientam os próprios parceiros e clientes sobre o equilíbrio entre tecnologia e julgamento humano? Onde que está esse equilíbrio e esse balanço? Bom, acho que a gente tem tido muitas conversas, né, em relação... a gente acho que falou muito sobre o equilíbrio do profissional, né, para o profissional, para as empresas, etc. Eu vou tentar trazer um pouco a visão de como isso impacta a jornada de consumidor, né, porque eu acho que a formação desse profissional vai ser um grande diferencial para que ele possa entender o quanto a inteligência artificial vai mudar toda a jornada de marca, de consumo, e saber chegar nesse equilíbrio que você está falando, né? Então, vamos partir do pressuposto que, assim, as pessoas, quando elas vão escolher uma marca com a qual elas vão consumir, elas antes se baseavam ali na marca em si, né, no que a marca está trazendo, e nas pessoas, né, um review, ou seja, uma opinião de alguém, da minha família, meu amigo, e etc. E agora a gente tem que entender que vai existir mais um elemento de validação, que é a própria inteligência artificial. Então, as pessoas, o consumidor, ele vai buscar uma verdade que seja consistente nessas três vozes, né, da marca, das pessoas e da própria máquina, da própria inteligência artificial. E a gente passa por um movimento onde as marcas, elas vão precisar ser lidas pelo algoritmo, né, para o algoritmo interpretar aquilo, e pelo ser humano. Então, eu acho que quando tem alguém que, né, está nesse papel, trabalhando na construção da marca e etc., ele tem que fazer esse equilíbrio entre julgamento humano, entre tecnologia, para ter quase que uma obsessão, né, pela coerência de marca. Acho que você fez uma pergunta anterior que tinha um pouco a ver com isso, assim, né, como é que, né, velocidade, cultura, coerência, e eu acho essa palavra coerência muito importante, assim, nessa era, porque realmente, assim, a forma como, a história que você vai contar da sua marca, ela tem que estar muito coerente, porque esse consumidor, ele vai ser um super explorador, né, com inteligência artificial. Ele vai pesquisar cada vez mais, ele vai buscar mais informação, vai ficar mais crítico. Então, quem trabalha com marca, quem está por trás das empresas pensando como essa jornada, também precisa ter esse equilíbrio entre o uso, sim, da tecnologia, mas uma capacidade de ter uma marca coerente, consistente, que passe a mesma mensagem em todas as formas de comunicação que já existem e vão existir cada vez mais. Legal. E num contexto de distribuição tão multicanal e de atenção fragmentada, a coerência talvez seja o ponto mais importante para conectar, né, as diferentes abordagens multicanais de uma marca. Ô Dani, você sabe que teve um ponto muito interessante que eu escutei no júri de Media Lions esse ano? A presidente do júri de mídia, ela falou assim, olha,
olhando para o que a gente premiou em mídia hoje, eu entendo que um profissional de mídia, ele precisa ser cada vez mais um profissional de marketing, uma interpretação de negócios, com entendimento de que o canal dele não é só mídia, é parte de uma solução. Como que você interpreta isso? Até considerando a sua jornada também em diferentes ângulos aí do que é mídia hoje nesse novo ecossistema de poder. Sadi, eu acho que até mais do que o profissional de mídia entender de marketing, que acho que é muito também do que foi falado, mas hoje em dia o profissional ele tem que saber de negócio, né? Porque até por tudo que a gente escutou um pouco lá em Cannes, falando de criatividade atrelada à performance, não só, né, criatividade versus performance, não, hoje você usa criatividade para impacto real de resultado. Para isso, os profissionais precisam entender de negócio, então eles precisam saber de receita, de margem, de impacto lá na ponta, de vendas. Então esse é o profissional que, assim, é o que se espera de hoje. Então não basta você só saber, um profissional de marketing saber só do que é comunicação, ou profissional de mídia só entender de mídia. Hoje você tem que entender do negócio e saber resolver o problema da marca, do seu cliente, do anunciante. Então, acho que é um pouco disso que eu vejo de mudança e muito do que a gente escutou também em Cannes quando fala de criatividade e performance, né? Legal, gente. Já caminhando aqui para o fim do nosso painel, eu vou trazer um pensamento que não foi de Cannes, foi do SX London, que foi um festival que a gente fez curadoria 3 semanas antes, e o Tim Berners-Lee, que é fundador da World Wide Web, ele foi um dos palestrantes e ele disse o seguinte: olha, a próxima era da mídia e do marketing vai ser construída a partir de uma memória coletiva, e do quanto a gente consegue, por meio dessa memória coletiva, estabelecer padrões de ética, transparência, distribuição de conteúdo e mensagens, considerando novos atores, novos personagens, e principalmente do entendimento que a gente tem de comunidade e do que é uma comunidade dentro dessa memória coletiva. A partir dessa provocação, queria pedir a mensagem final de vocês, para a gente fechar esse evento, onde a gente falou muito de impacto, transformação e distribuição de poder. Aline, puxo você. Olha, eu acho que a gente teve a gente, como profissionais de marketing, né, e eu acho que é sempre necessário, assim, a gente tem eras e eras, né, em que a gente precisa ser puxado mais para um lado, e tem eras que a gente é puxado mais para o outro, até que a gente chega num equilíbrio, né, e eu aqui com os meus tantos anos trabalhando com mídia, com marketing, etc., já passei por alguns desses momentos aqui. Eu acho que a gente teve uma era necessária de obsessão pela exatidão, controle de dados, né, aquela eficiência milimétrica, e a tecnologia está aí para isso, né, a serviço disso, entregando ferramentas fantásticas para que a gente consiga ter impacto, medir impacto e etc. Eu acho que o desafio do nosso tempo agora é entender exatamente como que a gente integra essa precisão com a nossa capacidade humana de lidar com imprevisto, com espontaneidade. Acho que a beleza da inovação, né, a graça da vida, no final, continua morando no imprevisível. E eu acho que essa memória, para usar esse termo super legal que você colocou aqui, de memória coletiva, assim, eu acho que a gente está num momento muito, cada vez melhor letrados, né, sobre a questão dos dados, o uso da inteligência artificial, muitas discussões super interessantes acontecendo sobre uso responsável e tudo mais, e eu acho que agora o nosso desafio é realmente integrar tudo isso com coisas que simplesmente a gente sente e vive e que de fato nenhum algoritmo ainda é capaz de calcular, e como a gente imprime isso em trabalhos corajosos, como foi dito antes, e uma entrega com propósito e coerência, né, para as marcas, para as nossas empresas, impacto real em negócio.
Legal, obrigado, Aline, demais. Dani, puxando você aqui para sua breve mensagem final. Você sabe que a gente vive num mundo hoje em dia que muda tanto o tempo todo, né? Então, até andei refletindo aí sobre isso, né? Das tendências que surgem o tempo inteiro, de plataformas, e aí, realmente, né? Como ser um bom profissional no meio, né, de tudo isso que a gente está vivendo. Então, pensando um pouco nesse contexto, um pouco do que você trouxe, acho que a ambidestria, né, que acho que é uma palavra que todo mundo falou, mas acho que ela nunca foi tão necessária e tão forte nos tempos que a gente está vivendo hoje, né? Então, isso é algo que acho que tem que estar no nosso... Na liderança, todos os profissionais, nas equipes, de saber lidar com diferentes níveis, diferentes momentos de contexto, né? Então, você lidar com o legado versus a inovação, né? Você lidar com o resultado de agora, com a transformação de amanhã, né? Que acho que é muito do que eu tenho vivido na minha empresa passada e na empresa atual. Então, acho que nunca ficou tão forte, eu diria até essa competência da gente lidar e ter essa ambidestria para lidar no mundo que a gente tem hoje. E não esquecer que hoje a gente tem muita tecnologia, a IA vem para ajudar a gente aí a sermos mais produtivos, então tecnologia ajuda aí a otimizar uma mega ideia, né, criativa, mas no final das contas é a gente que define, né, se essa ideia ela merece existir, se é essa ideia que vai para frente. Então no final a gente tem um ser humano, nós humanos temos um papel muito importante nessa jornada. Legal, Dani, obrigado. Ioná, você encerra aqui o nosso evento com a sua mensagem final. Primeiro, obrigada, adorei fazer esse painel com a Aline e a Dani, profissionais que eu admiro muito, e empresas parceiras, né, e você sabe, a gente conviveu aí esses 15 dias, foi bem bacana. Eu vou ser bem breve, eu vou compartilhar uma reflexão com a qual eu costumo provocar o meu time, né, que agora a gente tem que parar de se perguntar como produzir mais, mas se perguntar por que alguém deveria se importar, né? Eu acho que essa foi uma das várias reflexões que Cannes me trouxe, que a gente vive num cenário em que produzir conteúdo nunca foi tão fácil, mas a relevância continua rara. Oi, acho que eu caí um pouquinho, mas voltei. Vocês estão me ouvindo, né? Sim. Tá, tudo bem. Tá, perfeito, Ioná, obrigado. Meninas, quero agradecer vocês, Ioná, Aline, Dani. Acho que foi um baita painel para a gente amarrar aqui essa discussão de uma manhã extremamente rica e mostra uma mudança significativa na criatividade, em como ela é entendida e compreendida como uma infraestrutura de negócios, como uma infraestrutura de conexões humanas, e principalmente sobre adaptabilidade, capacidades, transformação e a necessidade da gente compreender cada vez mais cultura, pessoas, para criar aí um ecossistema sustentável e significativo. Mais uma vez agradeço a ABA e principalmente a vocês que nos acompanharam aqui nessa manhã e devolvo a palavra para a Sandra. Até mais. Obrigada, amigas queridas, obrigada, Saad. Os painéis se encerraram, mas ainda não acabamos o nosso evento. Nós ainda temos um lançamento importante de um guia, mas antes disso eu queria convidá-los a todos para assistirem o vídeo institucional do Banco do Brasil, que é o nosso parceiro estratégico 2026. Tocar a vida de um jeito simples. Cuidar das contas e do que conta. É gesto que aproxima, sonho que cabe. Na simplicidade, a gente se realiza e se resolve. Você me resolve, você me resolve. Bora junto, resolve um app. Banco do Brasil, para tudo que você imaginar. Agora nós vamos promover o lançamento do Guia ABA. Isso, eu ia pedir para projetar o Guia ABA, o futuro da organização de mídia. Como os anunciantes estão
se estruturando suas áreas de mídia para o crescimento. O guia está disponível exclusivamente para associados na área restrita do portal da aba, e este, minha gente, é o 46º guia de boas práticas da aba e que contou com o apoio da Galeria e da Unilever, associada da aba, a quem agradecemos por tornar possível a sua execução e lançamento. Trata-se de uma livre tradução do conteúdo desenvolvido a partir de um estudo global da WFA em parceria com a Media Science e apresenta um panorama sobre como os anunciantes vêm estruturando as suas áreas de mídia para impulsionar o crescimento dos negócios diante das transformações do mercado. Aliás, assunto que foi comentado nesse último painel agora. O guia é uma entrega do Comitê de Mídia, Retail Media e Digital da aba, presidido por Ronaldo De Vito, da Colgate-Palmolive, co-presidido por Paulo Carneiro, da Coty, e vice-presidido por Aline, Velha, do Nubank, a Jaqueline Nunes, da Edux, o Eduardo Abrita, da Balduco, e o Edgar Galbiati, da Minalba, e também Juliana Tanon, da Bersdorf, a quem eu convido para apresentar o guia e lançar oficialmente. Juliana, com você. Olá, Sandra, obrigada, bom dia a todos, um prazer estar aqui podendo representar todo esse comitê de peso aqui de mídia, retail media e digital da aba, e poder lançar esse guia super importante e relevante aqui para o momento que a gente tem vivido essa transformação de mídia dentro de todas as organizações, né? E como mencionado por você, Sandra, esse guia ele foi desenvolvido por um estudo da WFA, né, em parceria com a Media Sense. Esse guia ouviu mais de 84 líderes de mídia e marketing dos 56 maiores anunciantes do mundo. Esses anunciantes, eles representam cerca de mais de 52 bilhões de investimentos anuais em mídia. Então, realmente é um guia de muito peso aqui, né? E acho que ouvindo tudo, né, desses painéis e tudo mais, o principal insight que esse guia traz, né, e como que a gente pode ajudá-los, é que a mídia deixou de ser apenas uma função operacional e assumiu cada vez mais um papel estratégico dentro das organizações, né, conectando dados, conectando tecnologia, criação, comércio, experiência do consumidor, então cada vez mais integrado ao todos os objetivos do negócio, não só como uma alavanca operacional. E aí, pensando, né, num cenário marcado pela inteligência artificial, marcado pela fragmentação de pontos do contato do consumidor, também pela dificuldade de reter a atenção desse consumidor, e pela crescente necessidade de eficiência e de mensuração, como a gente estava falando no último painel, o guia reúne todos os dados, todas as tendências e as boas práticas para apoiar os anunciantes na evolução das suas estruturas, das suas competências e, enfim, das suas organizações, né? Então, trazer esse conteúdo para o Brasil, nós daqui da aba, a gente só reafirma o compromisso de conectar, né, todos os associados às melhores práticas de mercado globais e apoiar a evolução de mídia, de retail media, de digital, como de fato uma alavanca estratégica para o seu negócio, né, para o crescimento rentável do negócio. De novo, é um conteúdo exclusivo para os associados, mas aqui nós do comitê, né, representando aqui esse comitê, eu deixo todos refletindo sobre como a gente pode estruturar melhor as áreas, né, como que a gente traz mídia para o crescimento, e acho que dentro do guia a gente consegue trazer muito desses insights e ajudá-los nesse papel fundamental. Obrigada, viu, pela participação, te devolvo aí a palavra, Sandra. Muito obrigada, Juliana. Eu gostaria, então, agora de encerrar, agradecendo primeiro ao meu amigo Saad, que nos ensina muito, e dizer que no ano que vem, no nosso 10º aba Kani Insights by GoEd, precisamos fazer uma festa. Quem sabe a gente não faz presencialmente. Fica aqui, não uma promessa, mas uma possibilidade, né, de no 10º encontro a gente fazer presencialmente. Queria agradecer também a todos os associados e colegas de mercado e parceiros que participaram dos painéis. Queria agradecer todos os líderes dos nossos fóruns de mídia, na pessoa da Juliana, né, que nos ajudaram na avaliação desse conteúdo e no lançamento deste guia tão importante para a aba. Também vamos bater daqui a pouco 50 guias. Quero também fazer um agradecimento especial à Claro,
na pessoa da Anne Lopes, que está patrocinando com a Cota Ouro este evento. E nos vemos no próximo evento da ABA, Branding at ABA e Record, em 27 de agosto. São exatamente 10 horas e 59 minutos. Um beijo para todos vocês e obrigada pela participação.